Ok, nós vamos continuar, pessoal, a falar das estatísticas macroeconômicas. Por que é importante a gente estudar macroeconomia com microeconomia, especialmente tentando fazer um paralelo? Porque elementos da macroeconomia são essenciais para que a gente compreenda elementos da microeconomia. Por exemplo, a questão do desemprego. A questão do desemprego, ela também é afetada pela lei da oferta e da procura. E quando a gente estuda elasticidade da demanda, o que nós vamos ver? O que nós vamos estudar? Nós vamos estudar também, né, a capacidade do mercado em fornecer mão de obra, fornecer recursos humanos para determinada atividade. Se a gente precisa, veja o caso da Covid, se a gente precisa de mais médicos, de mais enfermeiros, e não temos no mercado, a formação de um médico e de um enfermeiro é muito mais demorada. Então, a elasticidade é também um fator relevante dentro dos aspectos macroeconômicos. Quando nós pensamos em micro e macroeconomia, eles estão conectados. Pessoal, o som tá ok? O som tá bom? Tá, eu acredito que sim, né? Isso. Vejam bem, nós já estudamos algumas estatísticas macroeconômicas. Agora nós vamos começar a falar daquela estatística que é o saldo da balança comercial. Como que a gente, o que está envolvido dentro do saldo da balança comercial? Quando nós estamos falando em saldo de balança comercial, nós estamos falando de comércio internacional. Nós estamos falando da relação que o Brasil tem com outros países do ponto de vista comercial. Como nós somos uma economia de mercado, constitucionalmente falando, inclusive, e como nós estamos dentro de um mundo predominantemente globalizado, a análise da relação do comércio internacional é fundamental para que a gente possa compreender a economia de um país. E isso vai impactar lá quando a gente estudar direito internacional, pactos internacionais, tratados internacionais, organismos internacionais. Por quê? Porque os principais organismos internacionais, os principais pactos internacionais, antes de serem pactos de direitos humanos, foram pactos comerciais. Então, são os pactos comerciais que iniciam a trajetória de relações internacionais. E uma estatística macroeconômica fundamental para a gente saber o desenvolvimento de um país, como ele está ao longo do tempo, é o saldo da balança comercial. A balança comercial, o saldo da balança comercial, vai ser a análise do resultado final das operações de compra e venda. Ou seja, o que nós importamos e o que nós exportamos. Quanto maior é o saldo da exportação, isso significa que nós estamos vendendo mais para o exterior, isso significa que nós estamos atraindo divisas internacionais e, a princípio, essa é uma estatística positiva para o país. Quando nós temos importações maiores que as exportações, isso significa que nós estamos comprando mais e significa que nós estamos enviando mais divisa para o exterior. O ideal é que a gente tenha uma balança comercial equilibrada, mas com mais exportações do que importações. Então, caso as importações superem as exportações,
a gente fala que há um déficit na balança comercial, pois as compras do resto do mundo superaram as vendas para o resto do mundo. Então, há, portanto, saída de divisa. Já se as exportações superam as importações, nós estamos falando em um superávit primário. Um superávit na balança comercial. Isso, né? O que pode resultar? Isso vai gerar mais divisa para o país, fortalece a moeda local, dá poder de compra ao país em relação ao mundo, mas, ao mesmo tempo, gera aquele resultado que nós já falamos nas aulas anteriores, que é o encarecimento do produto interno. Especialmente se a gente não tiver substitutos de mesma qualidade. Então, por exemplo, quando eu aumento a compra e venda do gado, quando eu aumento a venda de carne bovina para o exterior, o que vai acontecer com a carne bovina no mercado interno? Ela vai aumentar de preço. Se eu não tenho substitutos como frango, como peixe, como ovos, o que vai acontecer? Isso vai gerar necessariamente aquela outra estatística que nós já estudamos, que é a inflação. Então, as exportações, quando elas superam as importações, têm pontos positivos e vão ter pontos negativos. As informações sobre as contas externas do país podem ser obtidas na homepage do IBGE, né? É onde o IBGE é o responsável por fazer esse cálculo. Vamos ver, então, esse balanço de pagamento em milhões de dólares. O saldo da balança comercial, né, ao longo do tempo. Nós tivemos aqui superávit, déficit, superávit. Ou seja, nós tivemos 5 anos, praticamente, 6 anos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 anos de déficit. Alguns não tão consideráveis, né? Equilibrados. Isso decorre especialmente, né, de um fator aqui nesse período, que foi a valorização da moeda. A moeda muito valorizada fez com que os brasileiros comprassem muito lá fora, né, porque compensava comprar lá fora, porque a nossa indústria ela não é tão competitiva, né, e fez com que a gente corresse lá para fora para comprar. Né? Isso vai gerar um saldo, né, de balança comercial deficitária. A gente pode olhar, né, a evolução da exportação de bens, que, de certa forma, né, nós tivemos aqui 3 anos em uma queda, mas as nossas exportações elas costumam, né, ser sempre crescentes, dado o nosso perfil, né? Nós somos um país de perfil exportador em relação ao mundo, uma vez que nós produzimos, né, muitas commodities, muitos produtos primários. Gente, as estatísticas elas são muito úteis. Porém, nós precisamos entender que cada estatística tem uma forma de ser calculada, de modo que trata de aspectos similares, mas podem resultar em resultados diferentes. Nós falamos isso um pouco, né, quando a gente pega lá para falar, nós vimos aqui, né, estatísticas importantes. Deixa eu voltar aqui para a gente poder... Nós vimos, né, estatística de inflação, a estatística do PIB. Todas essas estatísticas, estatística do desemprego, né, a taxa de desemprego, todas essas estatísticas, elas têm metodologias próprias e vamos ter metodologias diferentes para cada estatística
Agora, você pode ter uma metodologia de desemprego A, metodologia de desemprego B, elas tratam do mesmo fenômeno social e econômico, mas podem dar resultados distintos. O que é preciso ao analisar isso? Ela é útil, ela traz informações, mas, acima de tudo, a gente precisa entender o que aquela estatística quer dizer. Vou dar um exemplo da estatística do desemprego. A estatística do desemprego, ela pode ser calculada de várias formas. Ela pode ser calculada numa relação de abertura e fechamento de vaga formal. Então, eu analiso quantas vagas formais existem, quantas fecharam, e analiso essa série histórica. Eu posso analisar também a estatística do desemprego, como hoje é analisado, número de pessoas que estão buscando emprego. Então, nós temos os órgãos de banco de empregos, por exemplo, o Cine, e a gente vai verificando quantas pessoas estão procurando emprego. Se essas pessoas estiverem procurando emprego, então a gente tem uma estatística de desempregados. Ou seja, se as pessoas receberem algum auxílio social, elas desistirem de procurar emprego, a gente vai ter, né, uma queda no desemprego. Ou a gente pode olhar o desemprego pelo número de carteiras assinadas, pelo número de carteiras emitidas e assinadas, e por aí vai. O que é importante a gente entender? Que as estatísticas são informações que vão ser usadas para gerar conhecimento, mas nunca são conhecimento em si. É muito importante que a gente analise a estatística dentro da sua metodologia, o que ela quer dizer, e ela dentro de uma série histórica, para que a gente possa interpretar melhor os dados. Então, a gente tem que tomar muito cuidado no uso da estatística, porque elas são utilizadas, inclusive, para prestar informações que não são verdadeiras. Ou melhor, às vezes a informação é verdadeira, mas o conteúdo, o conhecimento fornecido por essa informação não é verdadeiro. Então, a gente pode ter essa situação. Então, é importante conhecer bem as estatísticas, pois elas sozinhas podem ser usadas para fins que não lhes são próprias. Um exemplo comum de estatística, que tem várias formas de ser calculada, como eu falei aqui, é a estatística do desemprego. Né? Na pesquisa realizada pelo IBGE sobre o nível de desemprego, né, a gente pega a população economicamente ativa, calculamos as informações em 6 regiões metropolitanas e consideramos desempregados aqueles que procuram e não encontraram emprego nos últimos 30 dias. Agora, já na pesquisa do DIEESE, que é feita apenas na região metropolitana de São Paulo, a gente considera como desempregado aquelas pessoas da população economicamente ativa que procuram, mas não encontram emprego nos últimos 30 dias, e os indivíduos que sobrevivem do trabalho informal ou apenas esporádico, ou seja, o bico, né? São considerados como desempregado, como empregado, né? Aqueles que têm trabalho informal ou vivem de bico. Então, a gente tem aí, né, muitas formas diferenciadas de calcular. Na verdade, né, o do DIEESE considera o cara que vive de trabalho informal e o bico como desempregado. Então, esse cara, apesar dele não estar procurando emprego, a gente considera ele desempregado pelo DIEESE. E é só feito na região metropolitana de São Paulo. Então, por exemplo, uma função boa de um curso de economia na cidade de Valadares, ou uma cidade qualquer, né? Calcular o desemprego daquela cidade, né? Fazer um cálculo, fornecer a informação de inflação daquela região, criar esses índices. Eu até acredito que o curso de economia da UFJF, do campus de Governador Valadares, faz esses cálculos. Né? Então, é muito importante as estatísticas, mas, né, a gente lembrar que cada estatística tem uma função específica. Vamos lá, gente. Agora a gente vai focar um pouco
no cálculo do PIB, tá? A gente vai focar um pouco nesse cálculo do PIB. Como que se calcula o PIB? Deixa eu voltar aqui. Isso. Que é muito importante. E aí eu quero fazer uma consideração importante aqui sobre as últimas estatísticas aí que a gente tem. Como que é feito o cálculo do PIB? Nós já falamos dessa estatística aqui para vocês, agora nós vamos entender como é feito o cálculo. Nós, quando a gente vai calcular o PIB, né, o Produto Interno Bruto, a gente só calcula a produção corrente do próprio período. Então, se você construir uma casa no ano de 2021, ela vai entrar somente em 2021. Nós estamos falando, não é do patrimônio. Olha só, patrimônio é aquilo que nós temos, independente da época que ele foi construído. Então, você constrói uma casa hoje de 100 mil, no ano que vem você constrói uma casa de mais 100 mil, no outro você constrói uma outra casa de 100 mil, ao final desses 3 anos você tem um patrimônio de 300 mil reais. O PIB só vai levar em conta o que foi construído no ano. Então, uma casa construída em 2021, ela só entra no PIB de 2021. As transações referem-se a um fluxo sempre definido ao longo de um certo período de tempo. E, usualmente, a gente coloca isso em termos de 1 ano. E as transações puramente financeiras são consideradas meras transferências entre credores e devedores. Então, aplicações financeiras não são consideradas investimentos. Então, ou seja, um pagamento que eu faço, um dinheiro que eu coloco na poupança, ele não é considerado investimento para fins de cálculo de PIB. Isso é importante para a gente entender qual é o alcance do PIB brasileiro ou de outro país. Por quê? Tem outras estatísticas. Por exemplo, poupança. Por isso que quando a gente fala assim, PIB interno, PIB público, PIB privado, essa diferenciação não faz muito sentido. Tá? Porque essa relação do público e privado, ela é uma relação muito constante. Muitas vezes as pessoas que chamam de público algo que é feito por privado. E muitas coisas a gente valoriza como se fosse privado, mas na verdade, incentivo público. Outra questão importante, para que não haja dupla contagem no cálculo do PIB, eu excluo as transações intermediárias. Eu só considero bens e serviços finais. Então, eu só calculo o carro produzido, a geladeira produzida, eu só calculo os serviços entregues na ponta, por exemplo, serviço de advocacia, de contabilidade. Esses serviços... Opa, meu microfone caiu aqui. Esses serviços, eles não são... Se eles são intermediários, eles não são contabilizados. Eu vou considerar lá o serviço médico se ele é o final da cadeia. Serviços intermediários não são considerados. Nem serviços intermediários, nem bens intermediários. Só os bens e serviços finais. Bem, além disso, né, eu sempre faço uma consideração inflacionária. Eu pego o crescimento nominal e desconto dele a inflação. Eu vou mostrar como é feito isso para vocês, tá? A inflação, então, ela é considerada no PIB. Eu vou mostrar isso aqui para vocês daqui a pouco. E a análise da variação do PIB ao longo do tempo vai nos dar uma importante informação sobre o desempenho da economia,
Mas a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Nós vamos ver aqui essa questão relativa ao PIB brasileiro. Que é muito curioso a pessoa comemorar às vezes. Ah, o PIB da Argentina cresceu 10%. Mas espera aí, cresceu 10% em relação ao ano anterior. O que foi o ano anterior? Nós vamos precisar entender isso. E a gente precisa também comparar o PIB nacional com o PIB do mundo para saber se o nosso crescimento faz sentido. Por quê? Vamos imaginar que eu cresça 2%. Ou melhor, que eu cresça 10%. A princípio, isso parece que é muito bom. Mas, quando eu entendo a relação disso com o mundo, é que eu vou saber se foi positivo ou não. Porque se o mundo está crescendo 20% e eu estou crescendo 10%, eu tenho um problema. Pode ser que o meu crescimento, ele deriva muito mais do crescimento mundial do que necessariamente do meu crescimento. Então, vamos ver aqui, né, algumas questões. O PIB é calculado pelo somatório de todos os bens e serviços finais produzidos em um determinado país em um certo período de tempo. Nós já falamos isso. Nós vamos pegar todos os bens e serviços finais produzidos em um determinado país num certo período de tempo, geralmente um ano. Professor, mas como que eu vou saber quais serviços e bens são os finais? Gente, vamos entender de forma simplificada. Por quê? Porque se você tiver que aprofundar nisso, aí você vai aprofundar no outro momento. Vamos entender isso, o seguinte, o que é um produto final? Uma peça de computador é um produto final? Não, o computador é o produto final. O pneu do carro é um produto final? Não. O pneu do carro não é o produto final. O carro é o produto final. O serviço, agora veja bem, o serviço médico é o serviço final? É. Você atendeu a pessoa para ela melhorar. O serviço de uma prestação de aula é um serviço final? É um serviço final. Ele agregou algo, ele finalizou o consumo? Ok. Agora, é lógico que a gente vai ter aqueles serviços que eles são finais e intermediários, vai depender do contexto. Para nós aqui não interessa. Para nós aqui, eu quero que vocês se lembrem sempre, bens e serviços finais. Alguns são muito fáceis a gente perceber, outros a gente vai ter que analisar cada caso. Como é feito isso no PIB, agora não interessa. O que a gente precisa entender é, não são todos os bens e serviços que são calculados. Não são todos os bens e serviços que são calculados. A princípio, somente os bens e serviços finais. E os de um certo período de tempo. E eles não se acumulam para o próximo ano. O que foi produzido no ano se encerra no ano. Ok? Existem diversos bens e serviços na economia. O somatório é feito pelo somatório das quantidades multiplicadas pelo respectivo preço. Então, como que eu faço? Eu pego o preço e multiplico pela quantidade. Então, produziu 10 mil carros, qual é o preço do carro? 60 mil? 10 mil vezes 60 mil. Você pode considerar o preço de mercado ou o preço do custo dos fatores de produção. Isso aí vai depender de cada forma de cálculo. Então, o que você tem? Como é que você calcula o PIB? Você pega o preço do produto, vezes a quantidade produzida e vai fazendo isso. Para cada produto e serviço. Professor, mas calcula-se tudo? Ora, alguma coisa sai da previsão. Então, se estima, né? Faça uma estimativa.
O que é informal muitas vezes não entra no PIB. Então, o PIB real tende a ser muito maior do que o PIB calculado. Por quê? Porque a gente chega num momento que não tem mais como calcular. Por exemplo, eu tenho uma fazenda. Aí lá eu produzo banana. Essa banana que eu produzo, eu pego o cacho de banana, corto o cacho de banana, levo para minha mãe, trago aqui em casa, levo para o vizinho, vendo para A ou para B e ganho ali R$20, R$50. Ou você faz um picolé, um doce e vende. Como que o IBGE vai ficar sabendo disso? Não tem como ele saber. Então, ele faz uma estimativa. O que a gente vai calcular, né, é o PIB mais formal dos produtos que são registrados. E aí você olha a nota fiscal, você olha documentos fiscais que são emitidos. Então, resultará em um mesmo valor, permitindo, contudo, verificar a contribuição líquida trazida pelos vários estágios de produção de um bem, calculado pelo valor adicional. Então, vamos imaginar aqui, vamos entender aqui. Qual que é o valor final? Você pode calcular, na verdade é o seguinte, é só para explicar, você pode calcular ele por duas formas. Ou o produto final, como eu falei aqui, eu pego o valor final, ou eu pego o valor adicionado. No fim, dá a mesma coisa. Veja essa tabela aqui. Qual que é o produto final do trigo? 0. Porque o trigo é o produto inicial. O que ele adiciona? R$100 quando eu vendo. Do trigo, eu faço a farinha de trigo. A farinha de trigo, produto final, 0. Né? A farinha de trigo é um produto intermediário. Quanto que ela custa? 80. Quanto que o pão custa? Aí o pão é o produto final. 300. Quanto que é o pão, o valor final do pão descontado os valores adicionados dele? 120. Quanto que é o PIB? Nos dois casos, 300. Veja bem, se eu fosse calcular, eu teria mais trabalho se eu calculasse o valor adicionado em cada etapa. Eu teria mais trabalho para chegar ao mesmo valor. Por isso que eu calculo somente o valor final. É mais prático. Posso calcular por valor adicionado? Posso. Mas você vai aumentar muito a sua análise. Você vai aumentar muito a característica analítica. Então, por isso que se utiliza o produto final. Daria o mesmo valor se eu usasse só os intermediários. Assim, quanto custa a farinha? Quanto custa o trigo? Quanto custa o pão? Retirado isso dele, eu teria R$300. Se eu calcular só o pão, R$300. Por isso que a gente tira, né? Consideramos existir apenas um único produto final e ao invés de considerar, né, as 3 etapas produtivas, porque eu teria que ficar calculando o valor adicionado. O que é o valor adicionado? Olha, se o pão custa 300, fazer o pão, quanto que foi que ele custou? Porque a farinha custa 100, ou o trigo custa 100, a farinha de trigo custa 80. Então, para fazer o pão, eu adicionei R$120 nele. Vou dar um exemplo mais fácil aqui para a gente entender. Vamos imaginar que você vai fazer um brigadeiro. Vai fazer um brigadeiro. Quais são os ingredientes de um brigadeiro? Leite condensado. Chocolate. Vamos imaginar que seja só esses, né? Porque, na verdade, eu, sinceramente, eu não sei, tá? Se alguém souber aí, fala aí para nós do que é feito o leite condensado. O brigadeiro. Eu acho que é só isso, né? Tem manteiga. Ótimo. Então lá, leite condensado. Manteiga. Chocolate. Sabe uma coisa que tem no leite condensado? Fogo, né? Gás. A gente gasta o gás. Então vamos imaginar aqui.
Uma unidade de leite condensado vale R$ 1. Vamos imaginar aqui. Não sei também, viu, gente? A unidade do brigadeiro, desculpa. Apesar do brigadeiro ser o doce predileto do brasileiro, não é o meu predileto. Eu, inclusive, até dispenso. Não é que eu não goste. Eu gosto do brigadeiro. Acho ele gostoso, mas eu até dispenso. Meus doces prediletos é palha italiana e cajuzinho. São os dois doces prediletos. Mas vamos imaginar aqui que você vai fazer o brigadeiro. Vamos imaginar que o brigadeiro custa R$ 1. Quanto de leite condensado tem esse R$ 1? Vamos imaginar ali 10 centavos. Manteiga, 5 centavos. Chocolate, 15 centavos. E o gás, 10 centavos. Então, qual é o custo de produção do brigadeiro? 20, 30, 40 centavos. Qual é o custo do seu trabalho? 60 centavos. Olha o serviço. Então, o que eu tenho? Eu tenho R$ 1 do brigadeiro. O PIB é calculado, então, pelo R$ 1. Agora, se eu fosse calcular levando em conta os produtos intermediários, como é que funcionaria isso? Funcionaria assim, ó. Leite condensado, 10 centavos. Isso aqui é o que agregou. Manteiga, 5 centavos. Fogão, gás, 5 centavos por brigadeiro. É assim que faz preço, viu, gente? Eu sei que quem vende alguma coisa faz o preço meio levando conta só de mercado, mas existe uma forma de você fazer o preço de um produto, o custo do produto. Você tem que levar em conta essas coisas, gás, luz, porque isso está no produto, né? E o chocolate. 15 centavos. E o seu serviço? Qual que é o seu serviço? 60 centavos. Qual o valor disso tudo? Não, aqui tem um troço errado aqui, né? 10, 5, 10, 20, 25, 35. Vou colocar aqui o leite condensado 15, né? Que aí vai dar 40. O PIB seria R$ 1. Agora, se eu calcular só o preço do brigadeiro de mercado, R$ 1 também. Pronto, acabou. Então, eu tenho essas duas formas de calcular. É adotado o do produto final porque ela é mais simples. Tá joia? A gente pode olhar o PIB pela ótica da renda, que é denominado a receita interna bruta. Eu não vou olhar o produto interno bruto, mas eu vou olhar a renda. O valor do RIB, né, é igual ao do PIB. Mas essa primeira permite identificar como a renda é distribuída na economia. O cálculo é feito por meio de somatório dos pagamentos dos fatores de produção. Então, o que eu vou pegar para calcular o PIB pela renda? Eu vou calcular o seguinte: quanto de salário foi pago? Quanto de juros foi pago? Quanto de aluguel foi pago? Quanto de lucro foi pago e quanto de tributo foi pago? Eu somo isso e eu tenho o quê? A renda do país. A renda do país, ela tem que ser igual ao PIB, porque ela tem que ser correspondente ao PIB. Então, é outra forma de eu calcular o PIB de um país, pela renda. Eu não vou olhar os produtos, mas eu vou olhar a renda. Quanto que foi pago de salário, quanto que foi pago de juros, quanto que foi pago de aluguel, quanto que foi pago de lucro, quanto que foi pago de tributos. Eu também posso olhar pela ótica da despesa. Eu posso olhar o PIB, né? Qual que foi os pagamentos de demanda realizado. Então, eu vou olhar o seguinte: qual que é a demanda agregada do setor privado? Qual o consumo das famílias?
quanto foi feito de investimento de empresa, quanto foi feito de gasto público, quanto que o setor externo trouxe e quanto que eu importei. Quanto que foi gasto no ano? Também é uma forma de se chegar ao famoso PIB. E aí, eu tenho dois conceitos, né? O PIB e o PNB. A diferença entre o produto interno bruto e o produto nacional bruto é que eu tiro do PIB, eu vou voltar aqui, o que foi ganho fora do país. Então, a diferença entre o produto interno bruto e o produto nacional bruto resulta do fato de que alguns detentores dos fatores de produção gerados do produto bruto de um determinado país são, na verdade, residentes de outros países. O produto nacional bruto de um país vai se referir ao somatório de todos os bens e serviços finais e que os detentores dos fatores de produção residem no país. Ou seja, nesse somatório são considerados apenas os fatores de produção de nacionalidade do país, independente do território no qual esses bens foram produzidos. Então, olha só, o produto nacional bruto, ele é o PIB mais as rendas recebidas no exterior, menos a renda enviada para o exterior. Então, o produto interno bruto, ele se refere somente àquilo que é produzido internamente. Então, é lá igual na matemática, né? Esse conjunto aqui é o produto nacional bruto e o PIB é uma parte dele. Aqui eu faço, né? Eu vejo qual renda que foi trazida de fora, qual renda foi importada, menos a renda exportada. Ou seja, o dinheiro que eu trouxe de fora. Vamos imaginar as pessoas em Governador Valadares. Eu tenho o PIB de Governador Valadares e os produtos produzidos em Governador Valadares. Agora, o produto municipal bruto inclui tudo que foi produzido em Governador Valadares e tudo aquilo que foi ganho fora de Governador Valadares, por exemplo, nos Estados Unidos, e trazidos para Governador Valadares, menos aquilo que foi ganho em Valadares e levado para fora de Valadares. Então, vamos imaginar o seguinte, um professor da Universidade Federal que mora em Alpercata, ele vem todos os dias, trabalha e volta. Essa renda dele é ganha em Governador Valadares, mas é levada para fora de Governador Valadares. Ela compõe o PIB da cidade, mas ela não compõe o PNB. O cara que mora nos Estados Unidos, que manda $4 mil todo mês para Governador Valadares, ele não compõe o PIB, mas ele compõe aquilo que a gente poderia chamar de produto municipal bruto. E ele compõe também o produto nacional bruto. Então, eu tenho outra forma de calcular. O produto interno bruto, se ele for maior que o produto nacional bruto, eu tenho o seguinte, eu tenho envio de dinheiro para fora. Se o produto nacional bruto é maior que o PIB, eu tenho ganho de renda enviada para o país. Então, a renda enviada ao país é resultante do fato de haver resultantes do país que têm investimento fora dele. Por outro lado, a renda enviada ao exterior tem como origem investimentos feitos do país por não residentes e significa saída de divisas do país, tendo, portanto, sinal negativo. O somatório da renda enviada ao país e a renda enviada ao exterior é definida como renda líquida enviada ao exterior. A renda líquida enviada ao exterior terá o sinal positivo naqueles países em que a renda recebida no exterior
é maior que a renda enviada ao exterior. Por exemplo, os Estados Unidos. Né? Então, a renda líquida, né, enviada ao exterior, ela vai ser maior naquele país que a renda recebida do exterior é maior que a renda enviada. Já o sinal negativo vai acontecer nos países em que a renda enviada ao exterior é maior do que a renda recebida do exterior. É o caso do Brasil. Ou seja, no Brasil, o PIB é maior do que o Produto Nacional Bruto. Quer dizer que nós captamos menos receitas no exterior. Assim, o PIB é maior do que o PNB. Isso ocorre porque o país é um receptor de capital externo. Há muitas multinacionais instaladas aqui, sendo elevadas a remessa de lucros pela multinacional e o pagamento de royalties. Então, esse é um dado negativo, olhando do ponto de vista econômico. Por quê? Nós enviamos muita receita para fora do país. Por outro lado, isso atrai capital externo. Se a gente tiver uma política inteligente, ela vai usar esse capital externo para aumentar o PIB e utilizando isso para melhorar as condições para daqui a alguns anos a gente ter um produto nacional bruto maior. Tudo, gente, tem que ser olhado do ponto de vista relativo. Também não adianta querer virar e falar assim, eu não vou aceitar capital externo e a gente não ter condições de gerar capital interno. A gente tem que utilizar o capital externo para gerar capital interno. Aí vai depender de investimento em inovação e tecnologia, né? A gente vai depender desses investimentos. Bem, nós também temos o produto interno líquido. O que é o produto interno líquido? Tem o produto interno bruto e tem o produto interno líquido. Vamos entender isso. A produção de bens e serviços finais exige a utilização de máquinas, equipamentos e instalações denominados bens de capital. Ocorre que os bens de capital tendem a se desgastar pelo uso ao longo do tempo. Há, portanto, na medida em que os equipamentos se desgastam no processo produtivo, a necessidade de reposição. Então, vamos imaginar o seguinte, você tem um fogão que você usa para produzir brigadeiro. Você vai produzindo brigadeiro e vendendo brigadeiro. O que vai acontecer com esse fogão ao final de um ano? Ele tem menos condições do que ele tinha antes, porque ele desgastou. Então, o PIB não calcula esse desgaste. Ele não calcula esse desgaste. Agora, o PIL, né, que é o Produto Interno Líquido, é o quê? É você tira a depreciação. É feito o cálculo para retirar a depreciação. Então, vamos imaginar que você vendeu 10 mil reais de brigadeiro. Só que o seu fogão, que custava 1.000, ao final do ano ele está valendo 800. Então, qual seria o seu produto interno líquido? Seria 9.800. Por quê? Você perdeu 200 aqui em depreciação. É o que acontece com o carro, né? Eu vejo muita gente, às vezes, fala assim, eu vou ter um Uber para ganhar um dinheiro. Mas você já fez o cálculo do quanto deprecia o seu veículo? Porque se o seu veículo depreciar mais do que você ganha com o Uber, não está valendo a pena. Você está tendo prejuízo. Então, você precisa calcular a depreciação. Então, supondo que os bens de capitais utilizados em nosso exemplo, em que apenas um produto é produzido na economia, tenham todos uma vida útil de 20 anos, e partindo da hipótese de que esses bens de capital se desgastariam a taxa constante ao longo desse período, a taxa de depreciação seria de 5% ao ano. Caso a economia, em nosso exemplo, crescesse 7% ao ano,
o acréscimo líquido seria de 2%. Olha só, porque o PIB, eu não falei aqui que a estatística ela traz uma informação, mas ela não traz tudo? A gente tem que se perguntar se o PIB do Brasil está crescendo 5% ao ano. Mas peraí, ele cresceu 5%, mas o que depreciou? O maquinário é velho, as pessoas não estão investindo em maquinário novo, e a depreciação foi no entorno de 2% do que foi gerado. Então, o nosso PIB, na verdade, foi de 3%. Então, é preciso analisar as coisas. É lógico que um PIB alto é bom. Ninguém duvida disso. Só que só o PIB alto não pode nos dar essa informação toda da situação econômica. Aí que vem a questão. E o PIB baixo? É pior ainda. É pior ainda. Vamos ver aí o PIB real e nominal. O que é o PIB real? O PIB real é o PIB que a gente calcula a inflação, e o nominal é só o número. Então, olha só, quando analisamos os resultados de uma economia ao longo do tempo e constatamos ter havido uma variação positiva do PIB, antes de concluir que houve de fato crescimento econômico, é necessário verificar se a economia está produzindo, tendo uma maior produção de bens e serviços finais. Se não houve só aumento de preço. Se a gente produziu mais bens e serviços. E se houve variação de bens e serviços. Isso porque variações positivas no PIB, resultantes do aumento de preço, são, na verdade, variações meramente nominais. E, portanto, incapazes de nos fornecer informações sobre a variação real. Tendo em vista que o objetivo é sempre medir a variação real, ou seja, a variação nas quantidades de bens e serviços produzidos pela economia, sem a influência das variações nos preços desses bens, deve-se, portanto, descontar a taxa de variação do PIB nominal, a inflação resultante de determinado período. Geralmente, as estatísticas divulgadas levam em conta o PIB real. Como que é feito isso, gente? É feito assim, ó. Vamos pegar aqui. O PIB brasileiro deu 2 trilhões. R$ 2 trilhões em 2021. Vamos imaginar que a gente já esteja no final. Em 2020, ele deu 1.800.000, nominal. O que eu faço? Eu aumento, eu coloco aqui a inflação. Então, se a inflação foi de 8%, eu multiplico esse valor por 1,8. Eu atualizo os valores anteriores. Aí, quando a gente pega, a gente vai ver isso aqui, ó. PIB real e nominal trimestrais no Brasil desde 2096 até 2017. Olha o PIB real. Se eu pego o PIB nominal em 97, eu posso virar e falar assim, nossa, mas o pior ano do Brasil foi o ano do Fernando Henrique. Assim, calma aí, peraí, vamos ver. Será que ele foi tão horrível assim? Levando em conta também que o ideal é que haja crescimento. A gente tem que comparar o para trás, né? Vamos imaginar que esse período aqui, ó. Esse período aqui é um período bom, ó. É que eu tenho um aumento. Aqui, ó, peraí. A curva dá uma inclinadinha, ó. Boa, aqui, ó. Opa. Ela dá uma inclinadinha. Depois ela dá uma acalmada. Depois ela dá uma inclinadinha de novo. Aí aqui, ó, ela dá até uma queda, ó. Ela dá até uma queda. Tá vendo que o PIB nominal, ele fica muito parecido com o PIB real no ano final? É porque, como eu falei com vocês, eu atualizo o anterior. Eu não deprecio o atual. Eu atualizo o anterior.
Veja que esse período aqui, ó, houve um aumento de PIB nominal, mas não houve um aumento de PIB real. Por quê? Porque a inflação foi alta. Então, se eu pego aqui, ó, 2000, 2001, 2002, 2003, o PIB em valores reais, tá aqui, ó, atualizado. Eu fiz a contagem da inflação. PIB do Brasil em dólar. Aí, quando a gente pega em dólar, né? Porque é uma outra comparação. É interessante também. Olha aqui, o PIB em real. É o laranja. O PIB em real valorizou 82%, desde o Fernando Henrique até o Bolsonaro. Eu posso falar que isso foi uma vantagem? Depende. Eu tenho que olhar o PIB real, e tenho que olhar o PIB em dólar, porque também nós estamos numa economia dolarizada. Olha o PIB em dólar. Levando em conta, gente, que o papel do último presidente é ser melhor que o anterior, que tem que ser melhor que o anterior, que tem que ser... Não é? Porque se eu estou produzindo, eu estou gerando patrimônio, eu estou dando mais condições. Eu tenho que comparar o Bolsonaro lá com o Fernando Henrique, mas eu também tenho que comparar o Fernando Henrique nos outros. Seria muito interessante a gente fazer essa comparação, para a gente verificar. Aí a gente consegue começar a analisar o que é cada um dos presidentes. Aqui, aí quando a gente pega, aí é uma coisa ruim aqui, ó, pro Fernando Henrique. Se ele for falar alguma coisa, vai assim, aqui, meu amigo, mas olha o dólar, o PIB em dólar, no seu caso. Você entregou um PIB menor em dólar. Aí você pega o Lula, vai virar e falar assim, mas, salvo engano aqui, olha né, o Lula vai falar assim, meu PIB em dólar foi bom demais. E foi mesmo. A Dilma vai ter que falar o quê? Vai assim, nossa senhora, eu prejudiquei o país em dólar. O Temer pode falar assim, aqui, eu dei até uma melhorada, ó, comparando com a Dilma. E aqui, uma piora e uma estagnação. E aqui também uma quedazinha. Então, são formas da gente comparar o PIB. São formas da gente analisar os números. A gente não pode analisar os números só por uma informação. Nós temos que ver dentro de um conjunto de informações econômicas. E por fim, né, aqui é o produto interno bruto por setor. Setor de serviços, setor da indústria, deixa eu só ver aqui se as cores são essas mesmo, isso. Manufatura e agricultura. Né, a composição do PIB. Olha que curioso, né? Serviços são muito grandes. Ainda a indústria. Isso aqui vai até 2018. Ainda até 2018. E aqui a agricultura. E aí a formação aqui do capital fixo, bruto, né? Capital. Então, ou seja, né, você não tem tanta ampliação de capital no Brasil. Por que o Bolsonaro errou quando falou que a gente vai crescer 9%? Porque, veja bem, vamos imaginar que o PIB de 2020 seja 100, 2019. Em 2020, ele caiu 4%. Qual é o PIB de 2020 real? Vamos fingir que não há inflação. Se caiu 4%. 96, não é? Se o PIB de 2021 vai crescer 5%, qual que ele vai ser? 5% de 96. Quanto que é 5% de 96? Vamos lá. 5 vezes 6? 30, né? 5 vezes 9? 45. 5 vezes 6 Não, 5 vezes 6 é 30. 30, isso.
5 vezes 9, 45, 48. Então, vai crescer 4,8. Se eu pego 5 vezes 96, então, o nosso PIB vai ser de R$100,80. Qual é o crescimento real nesse período, considerando 2019 a 2021? De 0,8%, não de 9%. Porque eu comparo o crescimento do PIB ano a ano. Então, se o PIB cai, veja bem, se o PIB cai, quando ele cresce mais por cento. Então, eu preciso analisar, né, o valor real e o valor nominal para fazer essas comparações. Essas são as macroestatísticas mais importantes. Nós temos outras estatísticas? Temos, mas essas são as estatísticas do ponto de vista macroeconômico mais relevantes aqui para a gente aprender. Nós vamos continuar estudando aqui outros fatores, como a política fiscal, a política fiscal, a política monetária, e aí nós vamos estudar novas estatísticas em cada uma delas a partir do momento em que a gente for estudar as políticas macroeconômicas. Por enquanto, essas estatísticas, né, desemprego, inflação, PIB, elas são as mais essenciais para a gente compreender o fenômeno macroeconômico.